Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Esse vídeo depois de um fim de semana aí movimentado, né, com os 4 jogos das equipes sergipanas na Série C e D do Campeonato Brasileiro, mas não é para falar necessariamente sobre isso, né? O vídeo vai ao ar na quarta-feira, dia 2 de julho, dia seguinte à saída de Alan Dotti do comando do Lagarto. O Alan Dotti não é mais o treinador do Verdão. O anúncio foi feito, como eu falei, nesta terça-feira. 2 dias depois aí da derrota do Lagarto para o Asa de Arapiraca por 1-0 pela Série D do Campeonato Brasileiro, mas a saída foi por pedido, né, do próprio treinador. Então eu vou fazer uma análise nesse vídeo sobre isso, né, passar de forma geral pelo trabalho do Alan Dotti no Lagarto, pontos positivos, pontos negativos e o que fica para a equipe lagartense agora nessa reta final aí decisiva de primeira fase, valendo valendo classificação aí para o mata-mata da Série D. Antes disso, eu peço como sempre que você que está nos assistindo, deixe o like, comente se você for torcedor do Lagarto ou não, independente disso, comente o que você achou do vídeo, o que você acha dessa situação e claro, você que está chegando agora, conhecendo aqui o nosso trabalho, sempre com análises voltadas para o futebol sergipano, se inscreva no canal, ative o sininho para receber sempre notificações de novos vídeos e tá sempre acompanhando aí os nossos conteúdos por aqui. Muito bem, como eu falei, Alan Dotti não é mais o treinador do Lagarto, o anúncio foi feito pela equipe nesta terça-feira, dia 1º de julho. O Lagarto informou, né, que o desligamento ocorreu a pedido do próprio treinador, que recebeu uma proposta do futebol paulista. Então foi um pedido do próprio Alan Dotti, né, o que já implica em uma parte da análise que eu vou fazer a partir de agora, né, que não foi uma decisão do Lagarto. Foi um pedido do próprio treinador. Enfim, Alan Dotti deixa o comando do Lagarto. E ele deixa a equipe ali na 5ª colocação do grupo A4 da Série D, na boca do G4, em briga direta por classificação, faltando 4 rodadas. Vou colocar aí na tela a classificação para atualizar vocês, depois dos resultados do último final de semana. O Lagarto perdeu para o Asa e é o 5º colocado com 14 pontos. A 1 ponto da Juazeirense e do Jequié, 4º e 3º colocados respectivamente, 3 pontos atrás do Sergipe, que é o vice-líder, então tá ali no bolo, né? E a rodada nesse sentido acabou sendo muito positiva pro Lagarto, porque a Juazeirense perdeu pro União por 1-0 e o Jequié empatou em casa com o Barcelona de Ilhéus 0-0, então não desgarraram, né? Se mantiveram ali colados à equipe lagartense, ao mesmo tempo que você tem o perigo do União, né? O União emplacou 2 vitórias seguidas aí contra Sergipe e contra a Juazeirense em casa e de repente se colocou aí nessa briga, né? Tá a 3 pontos do G4, é um possível candidato aí que surgiu nessa reta final. De qualquer forma, o Lagarto tá ali próximo da briga pela classificação, né? Tá ali na boca do G4 do grupo A4. O Alan Dotti, ele chegou pro Lagarto para a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Ele comandou a equipe nos 10 jogos da Série D até o momento, foram os 10 únicos jogos dele no comando do Lagarto, e ele deixa o Lagarto com um aproveitamento de 46,6%. Foram 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 2 pontos importantes a se colocar, né? 2 curiosidades aí desses números que vocês estão vendo. Primeiro que 3 das 4 vitórias foram em casa, né? E o Lagarto em casa fez 10 dos 15 pontos possíveis. Dos 14 pontos que tem, 10 foram no Barretão. Então fez valer bem até o momento esse mando de campo. E que o Lagarto não conseguiu emplacar 2 vitórias seguidas, né? Esse, na minha opinião, é um ponto negativo do trabalho do Alan Dotti, né? Até para poder já adiantar nesse sentido. Foi um time que teve uma certa dificuldade para emplacar durante a Série D, né? O Lagarto, ele fez muito bem em vários momentos, como eu disse, seu mando de campo, mas em nenhum momento ele conseguiu ser realmente consistente ao longo da disputa. Tanto que a gente está vendo o Lagarto nesse bolo de classificação já há algum tempo, né? Em alguns momentos esteve um pouco mais acima no G4, em outros saiu, agora ele está ali fora, mas há apenas 1 ponto. Então é um time com instabilidades. E essa instabilidade a gente viu em alguns momentos durante a Série D. A própria estatística que eu citei há pouco mostra isso. Ao mesmo tempo que aí a gente entra num ponto de balanço positivo para o trabalho do Alan Dotti. Ele pegou um elenco totalmente reformulado, depois do desempenho ali decepcionante do Lagarto no Campeonato Sergipano, né? Caiu
ali na segunda fase, né, antes da semifinal, no mata, jogo único em casa para o Falcon nos pênaltis. Muitos jogadores foram embora, saiu o técnico Betinho, o Alandotti chegou e vieram muitos jogadores, principalmente jovens, né, por conta da parceria que o Lagarto fez com o Falcon, clube empresa aqui do estado de Sergipe que tem esse foco grande na base, para a disputa da Série D. Diversos jogadores foram cedidos. E aí, com isso, o Alandotti precisou lidar com um elenco novo, reformulado, chegando ele também ali naquele momento, e muitos jogadores jovens. Ele deixou muito claro, desde o primeiro momento, que usaria os jogadores jovens, que daria minutagem para esses atletas que não têm tanta experiência. E isso eu achei positivo. Por mais que você tenha dores do crescimento, porque um time jovem vai oscilar, eu prefiro, por exemplo, que o time dê oportunidade, né, na verdade, para um jogador jovem com potencial, do que apostar, por exemplo, em medalhões, que nem sempre vão conseguir entregar o que se espera. O Alandotti partiu para essa estratégia, que tem o seu risco, como eu falei, porque você está lidando com um time jovem, um time inexperiente, que em alguns momentos não vai ter aquela casca da grande competição, de uma competição nacional, e isso pode gerar problemas, mas vai apostar num time que tem a juventude como base, que usa isso de maneira positiva também. O Lagarto tem um time que costuma jogar com a velocidade pelos lados, é um time que consegue aplicar intensidade em vários momentos do jogo, principalmente quando joga em casa, e isso se dá ao fato de você ter uma equipe mais experiente. Se o Lagarto do Campeonato Sergipano muitas vezes era um time de maior cadência com a posse de bola, né, por ter um time mais experiente, mais condutor do que necessariamente de velocidade, isso mudou um pouco para a Série D. E eu acho que o Alandotti teve mérito nisso, em apostar nesses jogadores, por mais, obviamente, que fossem vários no elenco, então, naturalmente, ele teria que fazer isso, mas ele bancou essa aposta desde o começo. Eu citei a questão da falta de experiência, né? Isso foi um ponto que acabou pegando em alguns momentos ao longo da Série D, e principalmente em duas partidas que eu sempre gosto de lembrar nesse quesito. A derrota para Juazeirense, há poucas rodadas atrás, em Juazeiro, em que o Lagarto empatava em 1-1 e levou o gol da derrota, né, que sacramentou a derrota aos 50 do segundo tempo. E lá no começo, na segunda rodada, em que o Lagarto vencia o Barcelona de Ilhéus fora de casa por 2-0 até os 43 do segundo tempo e levou o empate. Aí são 3 pontos que foram pro ralo em momentos decisivos, né? Em momentos já de apagar das luzes de partidas em que o Lagarto tinha vantagem e não conseguiu sustentar de alguma forma. E são 3 pontos que estão fazendo muita falta. O Lagarto hoje seria vice-líder ao lado do Sergipe e está em quinto. Então, esses pontos fizeram muita diferença. Eu acho que vai muito dessa questão da falta de experiência em alguns momentos, né? Como eu falei, é natural, né? Não teria como ser diferente, considerando a aposta na jovialidade que o Lagarto teve. Mas, de forma geral, na minha avaliação, pelo contexto do que foi chegar depois de um Sergipano decepcionante, com um time reformulado, um time jovem ali ainda conhecendo a competição, eu acho que o Alandotti fez um bom trabalho. E aí, como eu falei lá no começo, quando o Lagarto deixa claro em uma nota de agradecimento que o treinador está saindo porque aceitou uma proposta de outro clube de outro estado, o que o time acaba colocando nós não queríamos que o treinador saísse, nós apostávamos no trabalho do treinador. E realmente, assim, não faria tanto sentido agora você trocar para tentar um fato novo e chacoalhar as coisas ali. O Lagarto não vive uma crise, longe disso. É um time que oscila ao longo de toda a Série D, da mesma forma que oscila o Sergipe, da mesma forma que oscila o Jequié, que oscila o Juazeirense, por isso que a gente viu agora há pouco na tabela. São times que estão separados por uma pouca distância de pontos, porque oscilam bastante. Essa é uma característica da Série D até o momento no Grupo A4. Então, diante de todo esse cenário e contexto, eu vejo que o trabalho do Alandotti foi positivo até o momento. Ele vinha encontrando, inclusive, uma espinha dorsal para o time, né? Nas últimas escalações a gente conseguia observar alguns jogadores que já eram base desse elenco do Lagarto, né? Ele utilizando bastante o meio-campo com o Thierry e o Zanatelli, às vezes trocando o jogador que vinha um pouco mais atrás. Nas últimas partidas ele começou a apostar no Soares mais à frente, junto com o Wesley. Tinha o Pedro Henrique como lateral direito, mas que acabou deixando o clube indo para o Itabaiana, né? E aí apostou na partida contra o Asa no Júnior na lateral. A gente já via uma espinha dorsal do Alandotti sendo montada. Será que o novo treinador vai manter isso? Vai fazer uma mudança um pouco mais radical? Eu acho que esse é um ponto para se ficar de olho.
E essa saída do Alan Dotti, como eu falei, por mais que não seja por um desejo do Lagarto, o Lagarto não demitiu o seu treinador, ela acaba expondo, de certa forma, também na minha avaliação, essa instabilidade do Lagarto ao longo do ano e, de certa forma, uma frustração, porque era um ano que parecia muito promissor pela forma como o Lagarto começou. A gente vai lembrar, bem forte no Campeonato Sergipano, trazendo nomes importantes, fazendo investimentos importantes para o Sergipano, e acabou acontecendo tudo o que aconteceu na temporada. O Alan Dotti é o terceiro treinador do Lagarto no ano, né? O Lagarto vai partir para o seu quarto nome depois de 20 jogos. Começa com o Marcinho, que teve 5 jogos no começo do Sergipano, e aí foi aquela demissão, né? A gente comentou na época que foi muito estranha, né? Logo depois de uma derrota por 4-0 para o Confiança, os dois eram os líderes do campeonato, era o grande jogo do Sergipão até o momento. O Marcinho vinha invicto, perdeu para o Confiança por 4-0 e caiu. Veio o Betinho logo depois, com a expectativa de ser um nome tarimbado, que já conhece bastante ali o ambiente do Lagarto, um técnico vencedor, mas que acabou caindo de maneira frustrante ali na segunda fase, como eu falei, do estadual para o Falcon nos pênaltis, e aí veio o Alan Dotti para a disputa da Série D. Se a gente for pensar no ano como um todo, o Lagarto em 20 jogos teve 3 treinadores, começou muito bem no Campeonato Sergipano, mas teve uma queda logo depois, nem sequer chegou à semifinal, que é uma coisa que a gente não espera, considerando principalmente esse ano o investimento, o elenco que o Lagarto montou, esperava-se muito mais, caiu em casa, sem sequer chegar à semifinal, e até agora com 10 rodadas da Série D, está fora do G4 no grupo. Como eu falei, de novo, repito, está ali próximo, era o que eu esperava, o Lagarto não sendo um time favorito no grupo, mas sendo um time competitivo para estar na briga por classificação, e é isso que está acontecendo, então não foge da minha expectativa, é bom que se diga isso, tá ali bem próximo da galera de cima, mas no frigir dos ovos, depois de 10 rodadas, o Lagarto não está no G4. Então eu imagino que seja uma temporada frustrante para o Lagarto até o momento, considerando todos os objetivos e tudo que foi colocado lá atrás. O que fica para o Lagarto a partir de agora? A gente não sabe ainda quem vai vir, tem alguns nomes aí já sendo pipocados. Eu particularmente só gosto de falar mais sobre isso quando vem um anúncio oficial. De qualquer forma, a gente tem um Lagarto agora com 4 partidas que são determinantes para o seu futuro na Série D. Óbvio que são para todo mundo, né? Acaba sendo meio que um clichê. Mas o Lagarto tem agora, se a gente for olhar para o contexto dessas partidas, na próxima rodada, vai enfrentar o Penedense em casa. O Penedense é o lanterna. Não ganhou de absolutamente ninguém depois de 10 rodadas. Então o Lagarto tem a obrigação de conquistar um resultado que seria muito importante. Depois enfrenta o Sergipe na Arena Batistão, um confronto diretíssimo, né? Um confronto local e muito direto nessa briga por classificação. Depois recebe o Barcelona de Ilhéus, que é outro time que não está tão no buraco quanto o Penedense, mas está virtualmente eliminado, né? Está a 7 pontos do G4, com 12 a se disputar, né? Está praticamente fora da disputa. E visita o União na última rodada, que aí é uma grande incógnita, né? Considerando esse salto que o União deu nas últimas 2, 3 rodadas, será um União que vai estar brigando por classificação? Será um União eliminado? Isso a gente não tem como saber. Mas o Lagarto ele tem agora uma sequência em que ele pega os 2 times mais fracos do grupo, e aí eu coloquei até a tabela agora para poder ilustrar, os 2 times mais fracos do grupo, e nesse meio tempo joga fora de casa contra o Sergipe, que beleza, é o vice-líder, mas estão próximos na tabela e é um confronto local, que tende a nivelar mais as coisas. Então o Lagarto vai precisar de alguém que chegue para dar esse gás de forma imediata. Não tem mais tempo de correção de rota. Se perder ponto agora, a gente corrige. Perdeu lá atrás para o Barcelona, para a Juazeirense, como eu falei, jogos em que tinha pontos importantes na mão e deixou escapar. Agora você não tem mais margem de manobra. E eu sei que é até um pouco incoerente em relação ao que eu defendo, né? Aqui no canal eu sempre falo nos vídeos sobre essa coisa do imediatismo, de você dar tempo para que os trabalhos se consolidem, mas considerando o contexto atual do Lagarto, onde você tem 4 jogos para encerrar a fase de grupos e pelo contexto dos adversários que eu citei, o novo treinador precisa chegar e apresentar resultado imediato. O Lagarto tem uma ótima condição se você pensar em tabela para se classificar, mas precisa ser certeiro nessa escolha e que o próximo treinador chegue e dê uma solidez ao Lagarto, faça o time ser mais constante, supere as dificuldades dessa jovialidade de elenco e consiga o gás final rumo à classificação. Vamos ver se isso vai acontecer ou não.
É isso, pessoal. Eu fiz uma análise aqui um pouco mais ampla, né, dessa saída do Alan Dottie, do que isso significa, do trabalho de forma geral, dos próximos passos. Espero que você tenha gostado. Se você concorda, discorda dessa análise, independente da sua opinião, deixe o seu comentário aí no vídeo sobre o que você achou. Deixe o like também para que esse vídeo se espalhe a mais pessoas. E claro, como sempre peço, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez e a gente se vê numa próxima. Valeu!